Olá, pessoal. Vamos seguir então a nossa discussão sobre o processo de elaboração do orçamento dos entes públicos, né? Nós vimos no vídeo anterior o PPA e a LDO, e agora nós vamos trabalhar então com a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual ela existe justamente para viabilizar, né, a operacionalização daquilo que foi projetado no PPA e foi definidos como prioridades, né, na LDO. Então, o orçamento anual seria a efetivação, né, do que se pretende realizar durante o próximo exercício a partir daquilo que tinha sido planejado nos documentos anteriores. A lei orçamentária anual ela autoriza as despesas do ente governamental de acordo com aquilo que se prevê, né, como arrecadação. Então, só vai ser possível autorizar despesas a partir daquilo que tenha sido, então, previsto como capacidade, né, de arrecadação que o ente público tem. E então isso tudo vai ser limitado, né, na lei e projeto, e aí isso vai permitir que o executivo, então, submeta o projeto ao legislativo, caso haja necessidade de inclusão de algum tipo de crédito adicional para complementar, né, alguma despesa que não tenha suporte dentro da previsão de arrecadação. A proposta de lei orçamentária, de acordo com o que está estabelecido na Constituição, ela se divide em três grandes orçamentos, né? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social, que nós vamos ver agora na sequência cada um deles. O orçamento fiscal é aquele, digamos assim, aquele bem operacional, né? Que é aquele que se refere a todos os movimentos que existem de recursos dentro do executivo, do legislativo e do judiciário, né? E aí vai incluir fundos, órgãos, entidades da administração direta, indireta, fundações, e outras instituições, né, mantidas pelo poder público. Tudo isso vai estar dentro desse orçamento fiscal, em que toda movimentação de recursos de arrecadação e de despesa que estiver em todos os poderes, né, inclusive, né, tanto executivo, legislativo e judiciário, apesar da arrecadação ser feita pelo executivo, toda a despesa com legislativo e judiciário e todos os demais órgãos da administração direta e indireta são né, atendidos, né, através do recurso arrecadado pelo poder executivo. O orçamento de investimento das empresas estatais, então é aquelas empresas estatais que o ente público tem participação acionária, né? Então, tudo que se refere a investimentos que são feitos nessas instituições, elas têm que aparecer nesse orçamento separado. Tá? E o terceiro grande orçamento é aquele da Seguridade Social. E esse sim envolve tudo que está né, que faz parte, né, dessa questão que compreende, né, ações voltadas à saúde, previdência e assistência social, tanto da administração direta como indireta. Então, é um orçamento dessas áreas funcionais, né, que faz com que viabilize, né, a saúde, a previdência e a assistência social. Então, os programas que envolvem questões relacionadas à previdência, que envolvem ações voltadas para assistência social e tudo aquilo que envolve, né, os gastos que são associados à saúde, eles estão dentro desse orçamento de seguridade social. Então, ele é um orçamento à parte, né, que envolve tudo isso que compõe essa questão que envolve a seguridade social. Então, vocês vejam que a gente tem um orçamento fiscal em que está toda a parte diretamente relacionada ao operacional, né, do ente público em todos os poderes, um orçamento focado só no investimento das estatais e um orçamento só da Seguridade Social, né? Então, essas são pedaços, né, que são tratados de forma separada
daquele grande orçamento fiscal principal aí do ente público. A lei complementar 101, a lei de responsabilidade fiscal, que eu venho falando para vocês, ela define também que a lei orçamentária ela tem que estar compatível com o PPA e a LDO. Então, aquelas questões que eu falei lá na Lei de Diretriz Orçamentária, elas são reforçadas pela Lei Complementar 101, que na lei orçamentária tem que ter um demonstrativo da compatibilidade, né, da programação dos orçamentos com os objetivos e metas, né? Então, ele se tem uma lei de diretriz que estabeleceu uma programação de despesas em relação a determinados objetivos e metas, a lei orçamentária ela tem que estar compatível com a lei de diretriz orçamentária. Eu não posso fazer uma lei orçamentária do jeito que eu quero se ela não estiver de acordo com a LDO. Ela tem que estar rigorosamente compatível com o que foi estabelecido na LDO. Ela tem que deixar claras as medidas de compensação de renúncia de receita, que eu falei para vocês, que são estabelecidas na LDO, né? Então a LDO permite, então tudo bem. Na lei orçamentária eu tenho que mostrar como é que vão ser realizadas medidas para compensar essas receitas, tá? Eu também tenho que mostrar as medidas necessárias para o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, aquilo que eu falei antes lá na LDO, estabelece quanto é que vai aumentar as despesas obrigatórias de caráter continuado, e na lei orçamentária eu tenho que dizer como é que eu vou fazer isso, né? A mesma coisa em relação à reserva de contingência, eu projetei lá as possíveis contingências, eu tenho que mostrar na lei orçamentária como é que eu vou operacionalizar esses aspectos, essas questões que estão voltadas lá para aquilo que foi estabelecido na lei de diretriz orçamentária. Bom, em relação aos prazos, funciona da seguinte forma, né? O projeto de lei enviado deve ser enviado até 4 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, 31 de agosto, né? Eu disse para vocês que a lei diretriz ela deve ser devolvida em julho, né? Até 17 de julho, pelo Congresso, e até 31 de agosto, então deve ser enviada para o Legislativo a lei orçamentária anual. Deu para perceber que o Executivo ele prepara o PPA, envia para o Legislativo aprova, volta para o Executivo para sancionar. A LDO também é a mesma coisa. O Executivo elabora, encaminha para o Legislativo aprova, volta para o Executivo para sancionar. A lei orçamentária anual segue a mesma linha, por isso que tem esses prazos, né, que vão se sucedendo para que se possa, então, dar sequência ao processo orçamentário. E aí o Legislativo ele deve devolver para a sanção presidencial essa lei orçamentária até o encerramento da sessão legislativa. Por isso que, às vezes, o, o Legislativo pede aquele período em que ele prorroga, né, a sessão legislativa, ou seja, ele não entra em férias no início do ano, porque enquanto ele não aprovar o orçamento, ele não pode entrar nesse período de recesso, né? Então, ele prorroga um pouco o recesso, porque ele não pode enquanto a lei orçamentária não tiver aprovada. Na União acontece muito, né, de o legislativo demorar um bom tempo, né, esse ano foi um ano que demorou bastante para aprovar a lei orçamentária, e aí tudo que é os primeiros meses do ano não tem orçamento para desenvolver as atividades, porque não foi aprovado ainda a lei orçamentária. Estados e municípios, conforme eu já comentei lá na LDO, também tem prazos estabelecidos com a sua Constituição Estadual, no caso do Estado, ou com a lei orgânica do município. Tá? Podem ser os mesmos prazos ou podem ser diferentes, de acordo com o que esses instrumentos legais estabelecerem. Agora, só para a gente encerrar, né, essa nossa discussão sobre planejamento, eu trouxe para você só um resumo das etapas do processo de elaboração do planejamento da União, para vocês terem uma ideia. Mesmo que isso não seja uma lei para todos, não deva ser seguido obrigatoriamente para todos os entes, é só para conhecimento de vocês que na União tem esse processo, né?
se esse processo pudesse ser replicado em estados, municípios, ele seria interessante para que essa a exigência legal de PPA, LDO e LOA fosse melhor desenvolvida. Não que a União seja melhor do que os outros entes na elaboração do seu processo orçamentário, mas é que a União tem um processo orçamentário muito mais detalhado e amplo em função da estrutura toda que a União tem, né? Então, naturalmente, acaba tendo um processo que precisa ser muito mais regrado, né? Imagina que a União tem representação em todo que é parte do país, né? Tem que elaborar instrumento orçamentário que é único para todo o país, né? Então, ela precisa ter um processo razoavelmente organizado para que isso funcione de alguma forma, né? Então, por isso que existem algumas etapas, né? Então, eu só vou passar para vocês mais a nível de curiosidade, de informação complementar, né? Então, na União, a primeira etapa é o planejamento do processo de elaboração da proposta, né? Então, é onde se define metodologia para projetar receitas, despesas e os fluxos que vão ser desenvolvidos. Ou seja, não, né, o PPA não aparece do nada, né? Ele vem todo dentro de um processo que vai sendo construído anteriormente. Definição de macrodiretrizes, né? Então, parâmetros macroeconômicos, metas fiscais, riscos, objetivos de políticas monetárias, creditícias, cambiais, né? Então, aí com a participação de vários entes do poder público. A revisão da estrutura programática, ou seja, revisar os programas todos que estão estabelecidos para ver se vão ser incluídos ou vão ser alterados, né? Que é o que afeta, né? Diretamente o plano plurianual. Ou seja, quando eu estou fazendo o orçamento do ano e eu tenho um projeto que está diferente do que está no plano plurianual, ou então quando antes de montar o plano plurianual, eu estou revisando, né, a estrutura de programas, eu vou estabelecer o que vai continuar, o que não vai continuar, e aí, claro, aquilo que já tiver aprovado, eu preciso autorização para alterar no legislativo. Aquilo que ainda não for aprovado, na hora que eu enviar a proposta, eu vou enviar já com a minha proposta, com a minha ideia. A quarta etapa é a avaliação das necessidades de financiamento do governo federal, ou seja, então, eh, avaliar, né, as estimativas de receitas e despesas para ver se vai precisar buscar financiamento, né, para atender o fluxo normal. A quinta etapa é o estudo e definição e divulgação dos limites, né, das propostas setoriais, ou seja, limites para cada unidade orçamentária, né, para saber o que cada unidade orçamentária, ou seja, cada ministério vai levar em termos de recursos. Captação das propostas setoriais, ou seja, detalhamento, então, de cada unidade orçamentária e dos órgãos setoriais, de como é que irão utilizar os recursos que estão previstos no orçamento para cada ente. A sétima etapa é uma etapa de análise e ajuste das propostas setoriais, ou seja, a Secretaria do Orçamento ela vai analisar e ajustar as propostas setoriais. Depois, uma oitava etapa, né, fechamento, compatibilização e consolidação da proposta orçamentária. Então, esse é o momento em que o orçamento em si ele fica pronto, né, ele fica estruturado. E depois, então, a nona etapa, que é a elaboração e formalização da mensagem do presidente do projeto de lei, ou seja, transformar tudo aquilo que foi projetado numa lei, porque ela é uma lei com diversos anexos, e esses diversos anexos, então, vão compor, né, o orçamento do ente público. Depois a gente vai ver durante a nossa disciplina. E, por fim, né, para encerrar, a elaboração e formalização das informações complementares ao projeto de lei, que são todos esses anexos, né, que vão ser encaminhados, então, junto com o projeto de lei que foi estabelecido para o legislativo avaliar e analisar e aí decidir aprovar ou não, ou, né, emendar, se for o caso, aquele projeto que foi elaborado pelo executivo. Muito bem, pessoal, fechamos mais essa videoaula. Até mais.